Bom, muitas perguntas sobre a variante Delta. Eu selecionei duas aqui que estão relacionadas, né? A variante Delta é aquela que foi identificada primeiro na Índia, tem um índice de transmissibilidade muito alto. Então, acho que as pessoas estão preocupadas com isso. Acho importante a gente comentar de novo. Já falei sobre isso, tá? A Carolina, obrigado, Carolina, pergunta o seguinte: Lucas, sobre a variante Delta, li que a transmissão dela é mais rápida que as outras variantes. Procede? Existe alguma coisa sobre ela e a Coronavac? Obrigada. E aí depois a Denise pergunta ainda no tema, Lucas, isso também me interessa muito. Em Israel, por conta da variante Delta, os casos voltaram a aumentar, obrigando o país a restabelecer as restrições que já estavam abolidas. Me espantou muito. Lembrando que Israel foi um dos países com modelo de vacinação no mundo, né? Então vou comentar sobre isso aí. A variante Delta, Carolina e Denise, ela realmente é bem mais transmissível, tá? Tem várias reportagens, artigos científicos já delineando o quão transmissível ela é. Saiu um artigo agora na Eurosurveillance, que é uma das revistas mais importantes de epidemiologia da Europa, mostrando o quão mais essa variante é mais transmissível do que a variante que surgiu lá em Wuhan pela primeira vez na pandemia, né? Então, esses estudos mostraram, epidemiologicamente falando, que a variante Delta é 97% mais transmissível que a variante de Wuhan, né, a primeira variante do coronavírus. E quando a gente compara ela com a P1, que é a variante brasileira, né, e a variante do Reino Unido, que acredito que seja alfa, estou ainda decorando esses nomes, ela é 30% a 40% aí mais transmissível. O que significa isso? Não significa que de repente a variante vai voar do telhado da sua casa, entrar pela sua janela e te infectar. Significa que, por alguma razão, que a gente ainda não entende, tá? A gente só está vendo as evidências epidemiológicas, por alguma razão, essa variante ela é mais transmissível. Significa que cada pessoa pode transmitir para mais pessoas. Então, se antes, com a variante de Wuhan, né, a primeira variante do coronavírus, a gente tinha ali um índice de reprodução, ou seja, uma pessoa transmitia para uma ou duas, né? Essa era o índice de reprodução do coronavírus. Se ela é 97% mais transmissível, ou seja, o dobro, né, quase 100% mais transmissível, significa que a variante da Índia, que foi identificada na Índia, ela pode ser transmitida para duas ou até quatro pessoas em média. Então ela dobra esse poder de transmissão, né? Pode ser por carga viral, pode ser por melhor afinidade ao receptor celular, pode ser porque ela dura mais tempo no corpo e a pessoa fica mais infectiva por mais tempo. Então a gente ainda está identificando esses fatores que levam a essas evidências epidemiológicas, tá? Então a gente não sabe exatamente o que causa isso, mas é fato que sim, ela é mais transmissível e ela pode ser um perigo, não porque ela vai escapar de vacinas, tá? Com relação à Coronavac, que foi a pergunta da Carolina, a gente ainda não tem dados da variante Delta com a Coronavac, né? Mas o que deve acontecer, tá? É que devido a essa maior transmissibilidade, a gente vai ter mais pessoas infectadas, e como nenhuma vacina é 100% eficaz, mesmo Coronavac, a própria Pfizer, Moderna, essas vacinas com maior eficácia, elas não são 100% eficazes. Então, quando você tem maior número de casos, você tem maior probabilidade de alguém vacinado pegar a doença. Então é por isso que a gente está vendo alguns surtos sendo reiniciados e os governos tomando atitudes drásticas, mesmo com boa parte da população vacinada. Então é o caso aí não é o caso da Índia, né? Aqui eu estou mostrando só o caso da Índia, que a variante realmente explodiu lá e foi responsável por esse aumento de casos, além das medidas de isolamento que foram relaxadas, das festas que foram feitas. Isso está no relatório da OMS, não sou eu que estou falando, está no relatório da OMS, eles avaliaram tecnicamente isso e viram que na Índia foi uma soma de fatores, principalmente comemorações religiosas sazonais ali que acontecem, festas, aglomerações familiares, ou seja, pessoas da mesma família deslocando entre as casas. Então você vai visitar sua mãe, transmite para os seus pais, né? E a variante. Então a gente vê toda uma somatória de fatores que culmina no colapso, né, que aconteceu na Índia. Aqui no Reino Unido, então, a gente tem, eu acredito que o Reino Unido está com quase 50% da população vacinada com as duas doses, e mesmo assim está havendo um aumento de casos. Ou seja, o que pode ser isso? Normalmente, isso é devido a essa maior transmissibilidade, tá? Não é porque a variante escapa das vacinas. O que a gente tem visto até agora é que a variante Delta não é capaz de escapar das vacinas com tanta eficácia assim. Então, essa maior transmissibilidade dela faz com que ela acabe infectando pessoas não vacinadas e até pessoas vacinadas, ok? E aqui o caso da Índia, né, só mostrando que o Brasil continua subindo e a variante Delta é um risco para o sistema público brasileiro, porque
a gente não tem grande circulação dessa variante por aqui. A gente não sabe qual vai ser o comportamento dela. Ela já foi identificada aqui no país em transmissão comunitária, ou seja, ela já está estabelecida por aqui e ela está competindo com a nossa variante, né, a variante Gama, que é a P1 brasileira. Então, elas estão competindo entre si para ver quem vai dominar. Se na Índia, né, ela conseguiu fazer esse estrago, a gente não sabe se aqui ela vai conseguir fazer isso, mas é um risco iminente que pode gerar um novo colapso do sistema de saúde. Bom, e aqui a gente tem o caso de Israel. Quando a gente observa, então, o caso de Israel, a gente vê que Israel vacinou, teve duas ondas claras, né, uma queda e manutenção dos níveis em níveis baixos, mas a gente vê um início de subida aqui. Então eu trouxe para a escala logarítmica para a gente ver realmente o que está acontecendo. Então, se a gente for pegar nessa escala aqui, que comprime a escala, né, a gente vê que realmente eles estão tendo um aumento absurdo de casos. Né? Então, os casos aumentaram aí praticamente 5 vezes em relação a 10 dias atrás. Então, a variante Delta pode sim estar responsável por isso, né? Mas a gente não sabe até que ponto ela pode estar escapando. Como eu falei para vocês, é uma questão de maior transmissibilidade. Por isso que o governo de Israel, responsável como é e tem feito várias atitudes bem restritivas, né? Ele está planejando restringir de novo, porque eles falam o seguinte: vamos jogar água no fogo enquanto o fogo está pequeno, enquanto o fogo dá para se controlar, tá? Porque nenhuma vacina é 100% eficaz. Por mais que eles estejam com 60% da população vacinada, tem gente que não pega proteção, tem falha vacinal e eles estão dando chance, né, do vírus selecionar uma variante que escape das vacinas deles. Então, é uma medida responsável que eles estão planejando, ainda não fizeram.